Continuando o vídeo aqui, é, a terceira ou quarta parte, sei lá quantas partes é, pastor Rodrigo Mocelin com sua loucura tentando provar na escritura que não há justo, todo mundo pecaram. Vamos aqui. Diz que está refutando o padre Paulo Ricardo, né? Grande apologeta e grande professor, que eu me inspiro muito também nesses caras. Minha pregação eu aprendo com esses caras, pô. Com os doutores da igreja. Não doutores protestantes, doutores da igreja. Até então que Cristo Jesus, homem, aparece, pega o livro e abre o livro e revela o livro, porque ele é o único homem digno. A cruz também é outra evidência de que Maria, como nós... Como Cristo ele é homem digno, que a Bíblia diz que todos pecaram na sua versão. Se todos pecaram, então Cristo é uma exceção também? Só Cristo é perfeito? Se todos pecaram, Cristo se fez homem? Olha como ele se embaraça, tentando provar o pecado de Maria. Se Maria ela é pecadora, então como uma mulher pecadora, a minha visão, eu não sou burro, cara, vai conceber o perfeito, o puro, o imaculado, o verbo. Vai vir através de uma mulher pecadora, o Espírito Santo, que ele é santo, que ele é Deus, que desceu ali aos apóstolos, tornou a igreja pública. O Espírito Santo que desceu ali sobre Cristo, e o Espírito Santo conduziu Cristo ali no deserto para ser tentado pelo capiroto. Os milagres e prodígios que Cristo fazia é o Espírito Santo. A sombra de Pedro curava, porque é o Espírito Santo que é o próprio Deus. Desposou uma mulher pecadora? O lema da reforma protestante. Vamos lá. Ela também era pecadora. A cruz é o inocente morrendo pelo pecador. Lembra que no Antigo Testamento se colocava a mão sobre o bezerro, querendo com isso dizer que o bezerro substituía o pecador e que o bezerro tinha que ser sem defeito, um anúncio do Messias que seria sem pecado, que o Messias é perfeito? Pois bem, a cruz é esse anúncio. Só houve um inocente. Se houvesse outro, ele poderia nos substituir, mas não houve. Se houvesse, Jesus nem mesmo precisaria vir aqui. Ele teve que se fazer homem porque não houve um homem sequer. Olha só, ele já saiu do foco de tentar provar que Maria é pecadora. Se Cristo é inocente, que não tem pecado, como a sua mãe vai conceber esse inocente que não tem pecado, se ela é pecadora? Não bate. Então tem que ser santa também, porque ela gerou o santo. O João Batista, quando vê Cristo, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não tem poder para ultrapassar a barreira, ultrapassar o tempo, para preservar sua mãe do pecado original pelo mérito da cruz? Que ele é Deus, meu querido. Vamos lá, né? Vamos finalizar esse vídeo aqui, né? Sequer inocente. E nesse sentido, se até a piedosíssima Maria, a grandiosa Maria, precisava de um Salvador, você acha mesmo que a sua avó não precisa? Não, pastor, mas a minha avó é boa. Nem Maria foi, nem Davi foi, mas a sua avó é? Não, ela não tem a fé verdadeira, pastor, mas ela é uma boa pessoa. Você está me dizendo que alguém neste mundo que pode ser salvo sem fé em Cristo Jesus? Você pode se descrever como qualquer coisa, menos como crente, como cristão, porque essa é a base da nossa fé. Quem não crê em mim já está condenado. Não há outro meio de salvação. Sabe por quê? Porque todos somos pecadores. Você não conhece a sua avó. Não como Cristo conhece. Todos... Uma observação. Vou até encerrar esse vídeo aqui, que já começou a falar besteira que não tem base bíblica nenhuma.
A sua avó tem esse mérito aqui, ó. Lucas 1. O anjo Gabriel, que assiste Deus, Lucas 1,19, o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para te falar e trazer esta feliz nova. O anjo Gabriel entrou no quarto ali da sua vovozinha e deu ela essa saudação. Ó, entrando o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O anjo entrou ali no quarto da sua vovozinha e falou, ó. O anjo disse, 30, Lucas 1,30. Não temas, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que eu conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. O anjo entrou no quarto da sua vozinha, ou no quarto da sua pastora, não sei. Deu essa saudação? Não. Em particular, quem? A Maria. Nem os reis e as rainhas do Velho Testamentário têm esse privilégio. A saudação do anjo. A sua vozinha tem esse requisito, ó. Lucas 1,35, respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti. Desceu o Espírito Santo sobre ela, desposou sobre ela. E a força do Altíssimo se envolverá com sua sombra. Por isso esse santo que nasce de ti será chamado filho de Deus. Ó. Este santo, aqui já vem o termo santo. Então ela é santa, porque esse santo está no seu ventre. Maria, momento nenhum, ela precisava de Deus, porque ela já tinha o Deus no seu ventre. Ela já tinha o Espírito Santo. E a sombra do Altíssimo, que é o próprio Deus, cobriu ela com sua sombra. Aqui você vê Maria cheia de Deus. E o Deus no seu ventre. E o Espírito Santo sobre a sua vida. E o Deus Pai envolto ela com sua sombra. Numa mulher pecadora. Cara, Deus é pecadora, Deus é mentiroso. Olha só. E ali, quando essa mulher cheia do Espírito Santo, que é a vozinha do pastor, com todo respeito, João Batista se regozija e fica cheio do Paráclito, como diz Lucas 1,17, o anjo que assiste Deus, Lucas 1,19, Lucas 1,28, que deu a saudação a Maria. Entrando em e clamou em alta voz: bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ó. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Olha só, você está entendendo o que o protestantismo ele despreza? Você está entendendo que o protestantismo ele rejeita? Você está entendendo como esses pastores ele odeia a figura de Maria? Você está degrinando Maria, você está degrinando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sobre sua vida, meu querido. Você está degrinando Maria, você está degrinando o santo que está no seu ventre. Você está degrinando Maria, o próprio Deus está sobre a vida dela, a sombra do Altíssimo, meu querido. Cuidado, é inferno. Olha, Maria dando a iniciativa de salvação. Que ela concebeu, deu à luz aquele que vai ler o livro Apocalipse 5, do 1 ao 5. Olha só, esse é o propósito. O propósito de Deus sobre Maria é ela conceber o Verbo. E o propósito do Verbo, do Emanuel, é morrer na cruz para nos apresentar todo imaculado, todo santo. Hebreus 12:22, 3, as almas dos justos chegaram à perfeição. Quem são esses justos? É Romanos, se eu não me engano, Romanos, deu um branco agora, 8:29. Essa multidão de irmãos. Como Deus preservou Maria da mancha, do pecado. Deus usou
a cagada de Eva e Adão, a malícia de Satanás seduziu Eva, Deus usou contra ele uma mulher. Uma mulher que aceitou a pregação diabólica de Satanás. Satanás ele pega a palavra sim. E Maria disse sim a Deus e não ao Satanás. Porque Apocalipse 12:4 deteve-se diante da mulher a terça parte das estrelas dos demônios. Por quem estava no seu ventre? O Santo de Deus. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Porque os protestantes, essa raça diabólica de demônio, odeia Maria. É simples entender isso. Porque Maria ela é cheia do Espírito Santo. Cheia da sombra do Altíssimo. E o Verbo no seu ventre. Apocalipse 14:4. Onde Cristo está, Maria está. Aqueles que foram santos, que foram imolados, que não se contaminaram com mulher, com homem, etc. São virgens, são puros, sua boca nunca houve blasfêmia. Acompanham o Cordeiro de Deus onde quer que vai. Olha só, cara. Você vai trocar essa igreja católica por uma igrejinha desses pastores? Eu coloquei uma foto minha lá quando eu me tornei protestante no Facebook. Aí teve um irmão protestante. Eu era católico. Graças a Deus que eu me tornei protestante. Você nunca foi católico de verdade, meu irmão. Você se deixou ser reduzido. Quando você vai para uma denominação dessa, uma placa denominacionais, eles são todos maravilhosos. Quando você começa a ver, se converte a essa protestantismo, aí começa a pancada. O insulto, as blasfêmias, o ódio pela figura de Maria. E a Bíblia fala o contrário. O foco central não é Maria, é Cristo. Se Maria não fala o sim, se Maria não dá ouvido ao anjo, se Maria é pecadora, o Verbo jamais teria desposado ela. O Verbo se feito carne sobre ela. O Espírito Santo jamais tinha desposado ela. Porque como? Ela não disse não. Ela é pecadora. Ela é tudo isso que os protestantes falam. Lava a boca. Você tem que proclamar ela bem-aventurada. Porque ela gerou o bem-aventurado. Olha só. Voando os mosquitos essa hora. Meu vídeo é simples, humilde. Ó. Não tem um estúdio não, meu irmão. É simples. João Batista pregava lá no deserto. Eu sou servo humilde, simples. Mais pra frente eu vou fazer um quartinho aqui, um cômodo aqui, só para esse estudo. Mas tá difícil, meu irmão. O povo não divulga o vídeo, o povo não segue, o povo não dá um like, o povo não assina o canal, o povo não ajuda a obra, o povo católico, pô. Aí o Frei Gilson ora às 4, 3 horas da manhã, aí tem esses bispos, esses padres, esses impostores que se... vai falar mal do padre, porque o padre está evangelizando ao Santo Rosário na madrugada. Meu irmão, a igreja católica ela tá cheia de herege, pô. Bispo herege, padre herege, e se revolta contra um homem que está fazendo o que os apóstolos faziam. O que perturbava os judeus, os fariseus ali, a pregação de João disse? Porque eles não faziam. Raça de víbora. Por que minha pregação perturba? Porque eu estou fazendo o que vocês não fazem. Como diz lá uma publicação do meu amigo saudoso Paulo Leitão, que Deus a tem, intercede por nós, irmão. Temos que voltar apenas a ser doce. Para combater e amar a igreja, pô. Esses católicos BGE, pô. Se deixa seduzido por essas pregações. Desses caras falando mal da igreja de Maria e tá tudo bem, pô. Salve Maria, sou missionário. Eu poderia falar um monte de coisa. Minha vontade é gritar, cara. Minha vontade não é pregar, minha vontade é fazer igual o João Batista aqui. Gritar.
que eu não faço isso? Porque os vizinhos vão se escandalizar. Quando eu abro a Bíblia aqui, quando eu leio o versículo bíblico, a minha vontade é gritar, cara. Sinto um fogo. Você não tem noção, meu irmão. Você não tem noção. O fogo que João Batista foi impactado com a presença da Virgem Maria. Salve Maria, sou missionário Célio Roberto.